Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Roberto junto com você. Vamos começar a trabalhar com o universo dos números racionais, ok? Para que a gente possa entender claramente esse conceito e para que a gente possa desenvolver todo o nosso trabalho, vamos lembrar de alguns aspectos importantes para a gente situar quem são os números racionais, né? Quem é esse universo que nós vamos trabalhar. Primeiro vamos lembrar uma coisa, quando a gente trabalha com números, a gente agrupa esses números em conjuntos, né? Veja, todo conjunto, na verdade, ele tem uma lei de formação. O que significa essa lei de formação? Para eu pertencer a esse conjunto, eu tenho que ter alguma característica comum a outros elementos, né? Por exemplo, eu posso montar conjuntos de pessoas que torcem para determinado time, né? Qual é a característica que eu tenho que ter para pertencer a esse conjunto e que característica é essa que é comum a todos? Torcer para o mesmo time, né? Então eu tenho lá os torcedores do Flamengo, os torcedores do Vasco, os torcedores do Atlético, né? Então, qual a característica de cada elemento que venha pertencer a esse conjunto? Torcer para aquele time. Então, com os números não é diferente. Com os números eu tenho conjuntos aonde um elemento para pertencer àquele conjunto, ele tem que ter alguma característica daquele conjunto. Por exemplo, conjunto dos números naturais, né? Lembra? Foi o primeiro conjunto que a gente começou a conversar, que a gente começou a trabalhar. Os números naturais, para ser um elemento desse conjunto, ou seja, para um número pertencer a esse conjunto, ele tem que ter uma característica, né? Qual característica é essa? Ser inteiro positivo, né? Então, os naturais correspondem ao zero e aos inteiros positivos, né? Só que é um conjunto limitado, porque eu só estou trabalhando com o número inteiro e, além do que, só positivo. Aí nós tivemos posteriormente um novo conjunto, ok? Quem era esse conjunto? Eram os inteiros totais, ou seja, todos os inteiros. Significa que eu teria ali os inteiros positivos e os inteiros negativos, né? Então eu iria lá do menos infinito até o mais infinito. Só que lógico, números inteiros, né? Negativos e positivos. Só que a gente sabe que o conjunto dos números inteiros, ele também é limitado, né? Ele não permite que eu faça algumas divisões. Porque o que vai acontecer? Se eu dividir, por exemplo, um número inteiro por outro número inteiro, não vai garantir que o resultado disso também seja um número inteiro, né? Por exemplo, dá uma olhadinha aqui comigo, vamos prestar atenção nesse primeiro raciocínio. Quando eu divido lá 4 por 2, eu estou dividindo um número inteiro por outro inteiro. E aqui eu vou ter também como resultado um número inteiro, né? Então, por exemplo, eu tenho lá 4 balas para distribuir para 2 pessoas, eu vou dividir o 4 por 2 e eu vou dar 2 balas por pessoa. Mas pode acontecer o seguinte, de eu hoje ter 5 balas para as mesmas 2 pessoas. E aí eu já tenho um problema, porque aí a divisão de 5 por 2 não dá um número inteiro. Na verdade, se nós dividirmos 5 por 2, nós vamos ter como resultado 2,5, né? E aí já não é um número inteiro. Então nós precisamos lidar com esse universo dos números não inteiros. E aí a gente começa a trabalhar com outros conjuntos. E aí nós vamos começar a trabalhar com quem? Com os números racionais, que são os números não inteiros, mas exatos, né? Ou periódicos. Depois nós vamos entender isso no universo de conjuntos. Então hoje nós começamos a trabalhar com o universo dos números racionais. E a gente vai aprender a lidar com esses números, a gente vai aprender a operar com esses números, né? O que significa operar? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E potência também com esses números, né? E também nós vamos aprender a entendê-los
de forma correta. Como que eu trabalho com esse número? E principalmente a lidar com esse universo das frações. Então a gente vai começar hoje, no nosso primeiro encontro aqui, a tratar desse universo, o universo das frações. Como que eu represento uma fração, para que serve uma fração e como que eu faço uma leitura dessa fração. Então, nossa aula de hoje, nós vamos lidar com esses dois assuntos, frações e leitura de frações. Nós vamos aprender como é que uma fração é usada, para que ela serve e como que eu vou ler uma fração. Então é muito importante porque você conhecendo a base, você entendendo bem esse início, você consegue entender ao longo aí das nossas aulas como é que se trabalha com os números racionais, ok? Então bem-vindo a esse universo importante, né, onde a gente tem representações matemáticas extremamente importantes quando se lida com parte e com todo, né? Quando eu estou lidando com uma parte de um determinado todo. Por exemplo, uma situação que é muito comum é quando a gente pega, por exemplo, uma pizza, né? A gente sempre quando vai falar de fração, a gente lembra desse universo que é o universo da pizza, que além de ser um universo em que a matemática está envolvida, também é um universo gostoso, né? Eu gosto de pizza. Então veja o seguinte, imagine lá, eu vou lá e encomendo uma pizza, né? Via de regra, a pizza tem um formato circular, né? Muitas vezes eles mudam lá o formato, mas a divisão também pode ser a mesma, né? E normalmente quando a pizza ela é vendida, quando ela é proposta à venda, ela tem tamanhos distintos, né? Então você pode ter lá uma pizza pequena, em algumas regiões do Brasil a gente chama de brotinho, né? Uma pizza pequenininha, uma pizza média, uma pizza grande, e eu já vi, talvez você já tenha visto aí, né? Principalmente nas redes sociais, o pessoal fotografa, aquelas pizzas gigantes, né? Ou seja, uma pizza que tem enorme lá. Mas todas elas têm a mesma proposta, dividir em pedaços, né? A não ser aquela pizza pequena que a gente come sozinho, mas via de regra, quando a pizza começa a ficar um pouco maior, a ideia é comer em conjunto, é compartilhar, né, esse momento. Então imagine uma pizza que eu vou dividi-la em 4 pedaços. Então eu tenho aqui ela dividida em 4 pedaços, ok? Aí o que aconteceu? A pizza chegou, né? Eu vou comer ali junto com um amigo meu, né? Um colega que a gente convidou ali para compartilhar essa pizza, e aí a pizza chegou, eu tô com fome, né? Ou seja, eu não consigo esperar ele chegar. Eu digo, não, eu vou comer já um pedaço dessa pizza. Então o que acontece aqui? Eu como um pedaço de 4 pedaços. Então eu consigo representar o quanto eu comi dessa pizza, dizendo que eu comi um, então esse um significa uma parte, e esse 4 representa um todo. Então, na verdade, eu comi uma parte de 4, que é o total. Então, eu comi 1/4 da pizza. Então, esta fração eu leio assim, 1/4 dessa pizza, né? Agora, quanto que sobrou dessa pizza, né? Eu tenho aqui essa parte aqui que eu vou representar em outra cor, em vermelho. Então, esta parte aqui é o quanto sobrou da pizza, né? Então, eu posso dizer assim, olha, eu comi um pedaço, mas sobraram 3. 3 de um total de quanto? De 4 pedaços. Então, na verdade, eu tenho lá 3/4. Ou seja, o que sobrou equivale a 3/4 da pizza, né? Então, é muito comum a gente usar esse universo de frações para representar partes de um todo, né? Por exemplo, existe uma viagem, vamos prestar atenção numa outra situação aqui. Nós temos uma viagem que vai de uma cidade a outra, né? Então nós temos aí uma rodovia que liga 2 cidades, né? Vamos supor que essa rodovia vai ligar 2 cidades que nós vamos chamar de A e de B, né? Então eu tenho aqui uma cidade A e eu tenho aqui uma cidade B.
né? E a rodovia ela vai ligar essas duas cidades. Vamos supor que essa rodovia ela tem 100 quilômetros. É uma rodovia de 100 quilômetros que liga a cidade A à cidade B. E nós vamos dividi-la em partes. Vamos imaginar que eu tenho aqui 20 quilômetros, mais 20 quilômetros, mais 20 quilômetros e 20 quilômetros. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes dessa rodovia. Cada parte tem 20 quilômetros. Aí o que aconteceu? Eu estou no meio do caminho, eu estou viajando, aí você me liga, Paulo, eu paro o carro, né, para atender o telefone, aí onde é que você está? Eu digo, não, eu já percorri 40 quilômetros de distância, ou seja, eu saí de A e já percorri 40 quilômetros. Então, na verdade, eu percorri 2 partes de um total de quanto? 5 partes. Né? Eu dividi a distância entre A e B, eu dividi ali em 5 partes, cada parte com 20 quilômetros, e como eu já andei 40 quilômetros, eu andei 2 partes de um total de 5. Então, como é que eu leio isso? Eu digo que eu andei 2/5 da viagem. Né? Quanto é que faltam? Faltam 3/5, ou seja, eu tenho ainda 3 partes de um total de 5 para percorrer, ok? Então, nós temos agora um universo muito importante que é o nome de quem está em cima, no numerador, né? Então aqui eu tenho numa fração sempre o numerador e embaixo eu tenho o denominador dessa fração. Então nesse caso aqui, o meu numerador vale 2, o meu denominador vale 5. O 2 é a parte, o 5 é o todo, né? A mesma coisa aqui, o meu numerador vale 3 e o meu denominador vale 5. Ou seja, o meu numerador é a parte e o denominador é o todo. Como é que eu leio essas duas frações? Eu leio da seguinte forma, 2/5, 3/5, né? Então vamos dar uma treinada, como é que eu vou ler aqui, por exemplo, esta fração aqui, né? Eu leio assim, 5/3, né? Agora, esses 5/3, o 5 é quem? É o numerador, o 3 é o denominador. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui e vamos trabalhar com algumas situações para você entender a forma de ler. O importante hoje é você entender 2 coisas. É você entender que toda fração ela tem 2 elementos importantes. Ela tem um numerador e ela tem um denominador, né? Numa linguagem um pouco mais coloquial, o numerador está na parte de cima da fração e o denominador está na parte de baixo da fração, né? Outra coisa importante, nós temos aqui algumas leituras que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Como é que eu leio essa daqui? 2/6, 3/7, 5/8. Né? Então, 2/6, 3/7 e 5/8. Aqui 4/9. Né? Então, sempre que eu vou ler, eu digo, olha, 2/6 da população brasileira torce para determinado time. 3/7 do meu salário eu vou guardar na poupança. 5/8, né, da pizza eu já comi. Significa que essa pizza foi dividida em 8 pedaços e eu já comi 5 desses pedaços. Ok? Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos essa parte inicial, que é uma parte muito importante, onde você tem que entender quem é o numerador, quem é o denominador e tem que entender também como que eu leio uma fração. Ok? Então, até um próximo encontro, onde a gente vai dar sequência a esse estudo importante dos números racionais.
Tchau.